O nosso estudo hoje será no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em que circunstância que ele falou essas palavras, esse versículo 12? Se nós lermos no versículo 1 do capítulo 8, para entendermos o contexto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Estava lá no templo, no santuário, para ensinar. E ele se assentou para ensinar quem? O povo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Jesus estava ensinando no templo ali, Quando de repente os fariseus, os inimigos dele, e os doutores da lei, os mestres da lei, interromperam de maneira brusca, impedindo que ele desse continuidade ao estudo. E aí vem aquele famoso episódio da mulher que foi pega em adultério, que eles queriam ver se Jesus era favorável ou não, que ela fosse apedrejada, enfim. Quando passa esse episódio, nós vemos no versículo 12, que é o nosso texto, falando novamente, só para ver o sentido. Por que falando novamente? Porque ele estava ensinando ao povo, ali no templo, quando ele foi interrompido pelos fariseus, mestres da lei, que levaram aquela mulher lá que havia supostamente cometido adultério. Depois, quando passou aquele episódio todo, falando novamente, Jesus retornou ao ensino da palavra para o povo. Está presente. Então, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. O que motivou a Cristo a falar essas palavras? Possivelmente fosse, vamos ler Isaías 42, versículo 6. Profeta Isaías 42, versículo 6. Isaías 42, versículo 6. É um texto messiânico, um texto profético que fala sobre Jesus, O Cristo que viria. E lá pelas tantas nós vemos o versículo 6. Eu, o Senhor, aqui é o Pai que está falando, Deus Pai. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Quem? Está se referindo ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Cristo. Segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você quem? O Cristo. O mediador para o povo e uma luz para os gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Luz, tá? Então, esse texto de Isaías, o pai está se referindo ao filho. A missão do filho no futuro, quando ele assumisse uma natureza humana. Talvez esse texto era lido nas sinagogas, talvez esse fosse um dos motivos. Mas possivelmente, o motivo mais forte, temos lá para o nosso texto lá de João, capítulo 8, é que quando Jesus pronunciou aquelas palavras, que ele estava no pátio das mulheres, lá no templo, e o átrio das mulheres, e era exatamente o período da festa dos tabernáculos. Talvez essa seja a motivação mais forte, ou inspiração para Cristo falar aquilo. Aqui seria a festa dos tabernáculos. Eles se reuniram durante alguns dias para lembrar, comemorar os 40 anos que o povo de Israel, o povo de Deus, peregrinou no deserto. E nesse período, todas as noites, eles acendiam grandes candelabros, enormes, gigantescos, com mais de 22 metros de altura, que ficavam no pátio das mulheres ali. E eles, uma vez acesos, enormes, toda a região ali do templo, como também boa parte da cidade, ou quase toda a cidade, ficava iluminada. Tão grandes que eram esses candelabros. E lembrava, esses candelabros acesos, lembrava aquela coluna de fogo. Lembra que havia alguma coluna naquela época do deserto, que tinha um tabernáculo?
havia aquela coluna de nuvem e aquela coluna de fogo, que era um símbolo visível da presença de Deus em meio ao seu povo. Aquela coluna, somente à noite, coluna de fogo, ela simbolizava a presença de Deus, a proteção de Deus, né? E a direção de Deus. E essa coluna de fogo, glória Shekinah, o brilho da luz, era o resplendor da glória de Deus. Manifestava no tabernáculo, e todas as vezes que a nuvem se movia, era a hora de eles partirem. Quando ela parava, era a hora de eles acampar novamente. Então, esses candelabros enormes que eram acesos, eles exatamente era para lembrar essa coluna, principalmente o aspecto da noite, coluna de fogo, que era a manifestação da glória do Senhor. Então, Cristo, quando diz, eu sou a luz do mundo, no contexto da festa dos tabernáculos, naquele momento estavam aqueles candelabros acesos, enormes. Então era uma maneira muito boa para Cristo ensinar algo mais a respeito dele. E aqui ele diz, eu sou. No Evangelho de João, várias vezes ele usa a expressão eu sou. Ele estava se identificando com quem? Estava se identificando com Deus que se manifestou, se revelou para Moisés junto à sarça. O eu sou, Javé, então é o próprio Cristo que se manifestou para Moisés, o Cristo pré-encarnado. E ele está se colocando, se identificando como sendo aquele Deus que se manifestou, a pessoa que se manifestou para Moisés muitos séculos atrás, né? O eu sou. Então ele diz, eu sou a luz do mundo, quer dizer, a luz espiritual do mundo. Interessante que a luz, entre outras coisas, simboliza a santidade de Deus. A luz simboliza a santidade de Deus. Ele fala aqui, eu sou a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Como eu disse para vocês, ele havia sido interrompido, retornou ao ensinamento. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Interessante que ele falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue. O que significa seguir a Jesus no contexto que ele está colocando aqui? Significa primeiramente crer nele como Salvador, crer nele como um Deus manifestado em carne, crer na pessoa dele. E o seguir está ligado com discipulado, com seguir a Cristo, seguir a Cristo. Quer dizer, é interessante aqui no caso aqui, que Cristo está tratando com pessoas em particular, não com multidões ou grupos, com cada pessoa em particular. É por isso que ele fala aqui, ó, quem me segue, não a multidão que me segue. Ele fala, quem me segue nunca andará em trevas. Essa palavra nunca aqui, no original, é muito forte. Quando ele fala nunca andará, esse nunca significa de maneira nenhuma, jamais. Então esse nunca significa jamais, de maneira nenhuma andará em trevas. Andar aqui no sentido de viver uma vida espiritual, andar com Deus. Não andará em trevas. Trevas, entre outras coisas, está ligado com o reino de Satanás. E aqui trevas também podemos também colocar como sinônimo escuridão. Então a ideia é essa, eu sou a luz do mundo, quem me segue, quem crê em mim e me segue como discípulo, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que interessante, né? Um aspecto de uma vida de compromisso com o Senhor, de discipulado, uma vida de obediência, uma vida realmente agradável ao Senhor. E quando Cristo coloca como luz, ele não disse, interessante aqui, que ele não disse, eu sou uma luz entre outras luzes. Ele não falou isso. Ele falou, eu sou a luz. Interessante, ele disse, eu sou a luz. E em outras palavras, sou a única luz espiritual, a única luz, a única fonte da verdade, o único que pode libertar da escravidão do pecado. É exatamente o que Cristo quer dizer. Isso é interessante, é um versículo tão pequeno, mas tão rico em conteúdo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas ou na escuridão. Nunca, jamais, de maneira nenhuma andará em trevas. O que mais nós podemos dizer aqui? Então, a seguir a Cristo, após crer nele como Salvador,
implica em compromisso, implica em um discipulado, uma coisa permanente, contínua, constantemente, não de uma maneira perfeita, que nós somos imperfeitos, né? Mas também uma vida de obediência, uma vida agradável a Deus, uma vida assim de adoração, de comunhão, de intimidade com Jesus. E então ele se colocando como eu sou a luz, então ele guia as pessoas o quê? Para que realmente possam, ele guia, ele orienta, para que as pessoas, em meio a um contexto de trevas espirituais, ele guia as pessoas para que possam andar nos caminhos de Deus. Então ele se apresenta como o único libertador espiritual da escravidão do pecado, do mal moral, da oposição ao reino de Deus, né? E da ignorância espiritual também. Então trevas também está relacionado com ignorância espiritual, E ele nos conduz ao caminho que nós devemos andar, sendo a vontade do Senhor, né? Agora, o que a coluna de nuvem e de fogo representava para o povo de Israel lá no deserto, guiando, dirigindo, Cristo, ele é para nós que o seguimos, que cremos nele como Salvador, vamos assim dizer, é o que ele é para o crente hoje, no sentido de orientar, proteger, orientar, tá? É a presença dele na nossa vida. Então eu lembro que a coluna representava a presença visível de Deus, simbolizava Deus em meio ao seu povo, protegendo, dirigindo, beleza? Tudo isso Jesus é para nós que o seguimos, que cremos nele, como luz para nós. Agora ele é a luz verdadeira, ele é a luz verdadeira. Por isso que eu falei, ele não se comparou com outras luzes, entre aspas, naquela época, né? Ele é a luz verdadeira que nos capacita a distinguir, a discernir entre a verdade e a falsidade. Ele é o padrão da pessoa de Jesus, né? O que mais nós podemos aprender aqui desse versículo aqui? No Evangelho de João, quando eu estava colocando, a palavra escuridão, trevas, aparece muitas vezes. E qual o sentido para João de trevas e escuridão? Maldade moral, como eu falei, ignorância espiritual, oposição ao reino de Deus, tá? Pecado, tudo isso tem que estar relacionado, morte espiritual, aqui está separado de Deus, né? Tudo isso representa, no contexto do Evangelho de João, a palavra escuridão ou trevas. E é exatamente disso que Jesus veio para libertar. Veio libertar aqueles que estavam separados do Senhor. O que mais nós verificamos aqui? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aqui, se nós nos seguirmos como discípulos, com compromisso, nós só aqueles que seguem Jesus com compromisso, querendo obedecê-lo, no sentido de adorar, que realmente pode permanecer na sua luz, no sentido de orientação, direção, tá? Só que eles realmente andam com o Senhor, como falo, não com perfeição, mas que andam com o Senhor, só eles é que podem realmente permanecer na esfera da luz, da orientação do Senhor. E aquele que anda à luz do Senhor, ele se livra da maldade moral, né? Desde que ele esteja realmente lendo a palavra, sendo cheio do Espírito Santo, se metendo ao Senhor, e realmente ele pode desfrutar do poder da vida vitoriosa, do poder da ressurreição de Cristo, que é uma vida realmente agradável a Ele. O que mais nós aprendemos aqui? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais, de nenhuma maneira, andará em trevas, ou viverá em trevas, mas será a luz da vida. Evidentemente que a primeira exigência para que você possa desfrutar disso é crer no Senhor Jesus como Salvador pessoal, crer que Ele morreu no seu lugar, crer que realmente só Ele é o Salvador, que ninguém é salvo pelas obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Esse é o primeiro passo. O segundo, que está ligado aqui, seguir, é exatamente o discipulado, é o compromisso. E quando você resolve seguir Jesus como discípulo, quando você cada vez mais se identifica com a pessoa dele,
Quanto mais você, pelo trabalho do Espírito Santo em tua vida, usando a palavra de Deus, você cada vez fica mais semelhante a Jesus, é um processo de santificação, vitória sobre o pecado, sobre Satanás, cada vez mais você vai brilhar diante dos homens. Brilhar a vossa luz diante dos homens é exatamente o que Deus quer que nós façamos, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lá em Mateus nós vemos isso, né? Uma vez que nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Cristo. Tá? Exatamente isso. Brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Uma vez que Ele é a luz, nós seguimos a luz, somos influenciados pela luz que é Cristo, naturalmente nós vamos refletir essa luz. Falando novamente ao povo, Jesus disse, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca, jamais, de maneira nenhuma andará em trevas. E seguir Jesus terá como resultado o quê? Vida espiritual. Uma vida realmente que vai impactar pessoas, uma vida realmente que vai influenciar pessoas para que tenham sede de Deus, desejo de conhecer a Deus, desejo de andar com o Senhor. E, naturalmente, teremos a direção do Senhor, Ele como guia das nossas vidas. Nós estaremos tendo uma vida realmente que pode, como luzeiros, como fala em Filipenses, né? Num mundo de trevas como nós estamos agora, ser luzes que nós estamos refletindo a glória de Jesus. Essa luz que ele está falando aqui, nós estamos refletindo num mundo como hoje. E isso é importante nessa nossa jornada como forasteiros, peregrinos, né? Não arraigados, enraizados nesse mundo. Nessa nossa jornada como peregrinos, nós temos a direção de Cristo como a nossa luz. Que maravilha, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, jamais, de maneira nenhuma. Não viverá em trevas, mas terá a luz da vida. Você já teve um encontro com o Senhor Jesus? Ele é teu Salvador, o recebeu, creu nele como Salvador, creu no sacrifício dele pelos seus pecados lá na cruz. Você realmente tem certeza da salvação, tem convicção de que realmente Jesus. Mas você não ficou nisso, não é? Porque não basta nós crermos no Senhor Jesus como Salvador e sermos salvos e ficarmos apenas esperando a volta de Cristo para irmos para o céu. Não, ao contrário. O outro lado da moeda é importante. Primeiramente, crer no Senhor Jesus como Salvador pessoal. Recebemos Jesus como Salvador. Estamos salvos. Ninguém é salvo pelas obras. Mas Deus quer mais ainda de nós. Não para salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras. Mas o Senhor quer um compromisso para que nós possamos ter uma vida agradável a Ele, possamos salvar vidas, possamos edificar vidas, possamos glorificá-lo. Qual seria o segundo passo? O outro lado da moeda, uma vez primeiramente salvos. O outro lado da moeda qual que é? Discipulado, compromisso, vida de obediência. E vida andar no centro da vontade de Deus. Em outras palavras, aquilo que ele está falando aqui, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Você tem desfrutado dessa luz da vida? Você tem andado com Jesus? Você tem vivido uma vida agradável ao Senhor? Você tem desfrutado da direção do Senhor Jesus? Cristo é real na tua vida? Você está esperando por um desconhecido que vai voltar ou pelo Cristo que você desfruta de intimidade com Ele diariamente? Você tem tido uma visão renovada da glória de Jesus revelada nas Escrituras? Iluminado pelo Espírito Santo, você tem procurado ser Jesus na Bíblia? Porque quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais nós temos intimidade com Jesus, quanto mais nós adoramos Jesus, quanto mais nós proclamamos a pessoa de Jesus, quanto mais nós amamos a pessoa de Jesus, mais nós vamos, quanto mais nós o adoramos em Espírito e verdade, a Ele e ao Pai, mais nós vamos refletir essa luz aqui. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Tem sido essa a sua realidade depois que você teve um encontro com Jesus? Ou você pouco conhece a pessoa de Jesus? A importância é isso, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais o Espírito Santo vai te iluminando para compreender Jesus, mais você vai sendo parecido com Ele, mais ter uma vida transformada.
aproximar-se da palavra, iluminado pelo Espírito Santo, para conhecer cada vez mais a Jesus. Isso exige que nós venhamos a ler toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, porque o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus. E é importante que nós leiamos também o Antigo Testamento para que nós possamos conhecer Jesus, de Gênesis e Apocalipse, porque ele é o tema da Bíblia, o centro da Bíblia. E o que mais que Deus quer é exatamente o quê? Que ele seja glorificado. O Espírito Santo, entre várias missões, ele veio para revelar a pessoa de Jesus e glorificar a pessoa de Jesus. E se você realmente tem sede de Deus, se você quer conhecer mais o Senhor, você, na dependência do Espírito Santo, pede para que o Espírito te ilumine, peça a Deus Pai para que o Espírito te ilumine, para você entender a palavra de Deus, entender o texto, entender as aplicações do texto e obedecer o texto. O que acontece? Isso é transformador. Cada vez mais você vai desfrutar dessa luz. E isso vai lembrar um texto importante. Vamos abrir lá em Salmo 36. Antes de nós abrirmos em Salmo 36, nós devemos confiar nossa vida de uma maneira absoluta nas mãos do Senhor Jesus. Guia, orientação, direção, proteção, tudo, tá? Vamos abrir Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Antes de ler o Salmo 36, versículo 9, se o senhor olhar na epístola, a primeira carta de João, como o próprio Evangelho de João, você vai verificar várias vezes a importância da palavra luz, que fala da santidade de Deus, né? Do próprio Deus, né? Santidade. Então, nós vamos abrir o Salmo 36, versículo 9. Veja que interessante. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Que coisa, né? Pois em ti, está falando o Senhor, né? Pois em ti está a fonte da vida. Realmente Cristo é a fonte da vida espiritual nossa, né? Graças à tua luz, ele diz que é a luz do mundo, vemos a luz. Você tem desfrutado disto? É uma realidade na tua vida dizer que Cristo é a tua luz? Ele é a fonte da vida, mas você tem visto, tem desfrutado dessa luz? Você tem refletido essa luz? Porque, como eu disse, nós não temos luz própria. A fonte da luz é Cristo, né? Da vida espiritual. Mas nós podemos refletir, no poder do Espírito Santo, refletir essa luz que vem da pessoa de Jesus. Voltemos para o texto lá de João capítulo 8. É um versículo curto, mas tão rico em significado para nós, né? Então, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quanto mais você conhecer Jesus, pelo estudo, meditação, obediência da palavra, leitura da palavra, mais você vai entender e vai desfrutar dessa luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, você já foi salvo por Jesus, mas você segue Jesus, tem compromisso com Ele, é discípulo dele, procura ter uma vida de obediência no poder do Espírito Santo. Evidentemente, ninguém, sem dúvida alguma, pode ser um discípulo de Jesus, glorificar Jesus, obedecer a palavra de Deus, sem o poder do Espírito Santo, sem estar dependendo do Espírito Santo. E só o Espírito Santo pode nos capacitar a viver uma vida agradável ao Senhor. Levando em conta que Jesus é a luz, que nos dirige, nos orienta, esse contexto de incredulidade do mundo que realmente não quer saber de Deus, que há muita oposição ao reino de Deus, e que nós devemos refletir a glória de Jesus em nossas vidas, refletir a luz de Cristo, como eu citei lá em Mateus, né? Lá no Sermão do Monte, diz: brilhai a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então me faz lembrar, para encerrarmos aqui,
o livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós não temos luz própria, mas a luz de Cristo pode ser manifestada em nossa vida pelo poder capacitador do Espírito Santo. Que vocação maravilhosa é essa, hein? Ser instrumentos do Senhor para manifestarmos a glória do Senhor Jesus. Tem sido essa a tua realidade? Isso. Você tem tido uma vida cheia do Espírito Santo? A vida de Cristo tem sido manifestada através de você? Vida cristã é a vida de Cristo reproduzida no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. É a luz de Cristo manifestada em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse texto maravilhoso de João capítulo 8, versículo 12, Cristo como a luz, Senhor. Nós possamos ser Cristo como a nossa luz, nos dirigindo, nos orientando para uma vida como peregrinos aqui na terra, testemunhando de Cristo, através de palavras, através da vida, enfim, Senhor, que nós possamos realmente ter uma vida mais semelhante a Jesus, glorificarmos a Cristo, que a vida de Cristo seja manifestada e reproduzida em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, que possamos experimentar o poder da ressurreição, em nome de Senhor Jesus, que pedimos, louvamos e agradecemos. Amém, Senhor.